É isso aí, povo de Deus, estamos de volta com o Clube da Paz, a experiência do amor de Deus entrando no seu lar. Mateus 2, do 13 ao 18, esse é o Evangelho do dia. Meu descamorês que me conquistou. Clube da Paz. Evangelho do dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iluminai, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso ser, para que possamos melhor viver este período, este tempo de Natal, seja um tempo favorável para melhor te adorarmos, te servirmos, Senhor, te amarmos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Houve-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos, e não quer ser consolada porque eles não existem mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, um Evangelho que mostra a grande obediência de José. José, que é o homem do silêncio, que obedece sempre à voz de Deus. Um homem justo. O título justo na Bíblia é um título raro que é dado para poucos homens, e José recebe esse título. E esse homem justo, ele é profundamente obediente à voz de Deus. Então, a primeira lição que o Evangelho nos dá, e não somente nos dá, mas nos comunica a graça, porque não é só para a gente entender e procurar ver, não. Existe algo mais na palavra. Porque às vezes a gente pode entender o seguinte: eu escuto a palavra e eu vou viver com a minha força e pronto. Não. Não é pela força do meu braço. Nós cooperamos com a graça de Deus, nós colaboramos, mas sempre é a graça de Deus que está à frente. Por isso que muitos de nós, muitas vezes, não conseguem se libertar de certos pecados. Passa 30 anos, eu ou você, confessando o mesmo pecado e não se liberta. Por quê? Nós contamos com a nossa força. E nós sabemos que nós somos orgulhosos, presunçosos, metidos, autossuficientes e muito mais. E se nós contarmos somente com a nossa força, isso já é uma heresia, é o pelagianismo. Os pelagianos diziam no tempo de Santo Agostinho que heresia formada por Pelágio, né? Que nós apenas precisamos imitar os bons e evitar imitar os maus. Mas não é a graça de Deus que atinge o nosso coração, que nos faz mudar. Nem é o pecado original que nos faz também ser tendenciosos a ter inclinação ao mal. Não é as concupiscências, de forma nenhuma, segundo Pelágio. Isso é uma heresia. E nós não podemos cair nela novamente. Sempre querer contar com a nossa força somente. Ela precisa existir. Eu preciso unir a minha vontade à vontade de Deus a cada dia. Como fala Santa Teresinha: Senhor, tu sempre fazes a minha vontade, porque a minha vontade é fazer a tua vontade. É o que os santos, de modo especial os carmelitas, Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz e outros santos, chamam a união das vontades, os esponsais, o casamento entre a vontade humana e a vontade divina. E esse casamento é feito em Cristo, né? Quando ele se encarna, o mistério da encarnação. Continuando, José, um homem obediente, e ele começa a correr perigos junto com o menino e com Nossa Senhora.
Estar com Cristo também é correr perigos. O perigo de ser rejeitado, de ser perseguido, de ser caluniado, de ser muitas vezes isolado de certos grupos, porque muitas vezes você está em grupos da igreja, seja lá quais forem, qualquer que seja, Obra Shalom, outras comunidades novas, outras congregações, e há aqueles que querem viver de fato, e há aqueles que, só Deus sabe os motivos, não querem viver. E você tem que estar pronto, e eu também, qualquer um de nós, a ser perseguido por aqueles que ainda não entenderam a radicalidade do Evangelho. Rezemos para que nós não sejamos aqueles que perseguem, porque muitas vezes nós somos aqueles que perseguem. Alguém vive mais radical a palavra de Deus, nós começamos nos bastidores a criticar. Ah, para que tanto exagero? Essa pessoa é imatura e tarará, tarará. A gente começa a criticar a pessoa porque ela quer ter uma vida reta, santa. Então vamos ter esse cuidado, sabendo que, assim como José, se nós estamos com Cristo, vão querer matar o Cristo que está em nós. E o que vai matando a vida de Cristo em nós? É o pecado mortal. E às vezes, hoje em dia, nós pecamos mortalmente por brincadeira. Santo Agostinho ele fala assim, os homens perdem um cavalo, perdem um boi, e ficam loucos procurando até encontrá-lo. E não sosseguem enquanto não encontram. Perdem um bem material e ficam a procurar de forma ansiosa e angustiante. Aí Santo Agostinho vai falar, mas os homens pecam mortalmente, perdem a salvação, estão prestes a ir para o inferno e dormem, brincam, riem como se nada estivesse acontecendo. E infelizmente é isso que acontece muitas vezes. Os Herodes desse mundo, também Herodes é uma prefiguração, de forma, uma linguagem espiritual, da ação de Satanás no mundo. E nós vemos tantos Herodes hoje se levantarem tanto em querer matar Cristo em nós, no sentido espiritual, de nos fazer cair no pecado mortal, tipo a grande mídia, as novelas, as músicas imorais. Hoje você vai abrir um rádio, todas as músicas quase, infelizmente, são músicas imorais, músicas que incentivam o adultério, incentivam a mentira, a bebedeira, a prostituição. E nós cantamos e dançamos normalmente, colocamos na nossa casa, e quando os filhos estão doidos, querendo, às vezes, entrar no homossexualismo, entrar, muitas vezes, na prostituição, na bebedeira, nas drogas, no roubo, estão rebeldes, a gente não sabe por quê. Porque todo dia você alimenta os seus filhos com músicas que vão entrando no coração dele e fazem eles ficarem filhos rebeldes. Então não queira culpar a sociedade. Se culpe primeiro, diga como aquela oração, minha culpa, minha tão grande culpa, e mude. Não fique só achando que é sua culpa e não muda não, mude. Porque tantas vezes a gente coloca o veneno dentro de casa, a família está morrendo, nós vamos pedir oração. Peça oração, mas tenha a atitude de mudar os hábitos da sua casa. Se na sua casa a mesa do encontro é a televisão, você quer uma família em paz? Você quer um marido fiel? Você quer um marido que vai para a igreja? Se o ambiente da sua casa você propicia para virar um inferno, não queira o céu. Não queira. O seu querer tem que estar junto com a sua ação. Se eu me determino por algo no meu desejo, eu me determino naquilo que eu faço. E também, para terminar o Evangelho, temos que tocar num ponto gritante. Nós até nos assustamos como é que Herodes mata tanta criança. E nós não nos assustamos no Brasil que são milhões de crianças assassinadas todos os anos. E querendo legalizar o assassinato. Todos os anos tentam fazer algumas tramóias, estratégias para provar aquilo que é um assassinato em massa. E nós, às vezes, nós achamos absurdo, mas nós não rezamos e não fazemos nada. E votamos em candidatos que aprovam o aborto tranquilamente. Infelizmente, tem até igrejas, pseudo-igreja, melhor dizendo, né? Que, por exemplo, Edir Macedo é muito claro em falar que é a favor do aborto. É uma grande blasfêmia. Alguém que se diz fundador de uma religião, e eu coloco aspas, e se pronuncia de forma clara, está na internet, dizendo que é a favor do aborto. Dizendo que é melhor a pessoa abortar do que ser mendigo, do que ser bandido.
depois ele vai crescer e vai ser bandido porque é pobre. É uma mentalidade pagã. Não é nem de um cristão fraco, é de um pagão mesmo. Um fundador de uma igreja com a mentalidade de um pagão. De alguém que adora ídolos. Infelizmente. Não é isso que nós devemos fazer. Dizer sempre sim à vida. E a primeira vida é estar na graça de Deus, sem o pecado mortal. E daí, se a gente estiver na graça de Deus, a gente vai ter força para lutar contra as outras mortes. As mortes biológicas. Porque a vida mais importante é a vida em Deus. A gente se preocupa tanto com a nossa saúde física, isso é importante, mas a nossa saúde espiritual está zero. Vamos cuidar das duas, porque as duas devem caminhar junto. Amém.